Olá a todos, né? Meu nome é Daniel Amaral, eu faço parte aqui do Núcleo de Manufatura Avançada da Escola de Engenharia de São Carlos, né? E aí a ideia dessa palestra rápida, ela é bem direcionada aos alunos que estão participando do Sancaton, né? Então, parabéns aí por vocês terem escolhido participar do Sancaton. Mas a ideia é trazer alguns conceitos de gestão de projetos e discutir um pouco com vocês até que ponto dá para usar isso dentro de um hackathon. Tá bom? E aí eu vou falar um pouco mais sobre uma metodologia que é a gestão ágil de projetos, que é uma coisa nova, muito focada para projetos de inovação e que talvez haja algumas coisas que vocês consigam usar dentro desse hackathon, né, do Sancaton, e fazer disso uma forma, né, de conseguir se organizar melhor dentro das equipes. Para o público que está aqui, depois eu abro para perguntas, a gente pode ver coisas bem focadas aí para vocês, tá ok? Então vamos lá, então. Gestão ágil de projetos, tá certo? Se a gente está falando de gestão de projetos, eu só vou passar um pouquinho o conceito de gestão de projetos, tá bom? Então, acho que vocês já conhecem um pouco de gestão de projetos, né? O que é um projeto? Todo mundo já participou de um projeto, na verdade. Não tem como você estar aqui, estar na faculdade ou estar no Sancaton e não ter participado do projeto. O que acontece é que às vezes a gente não pensa um pouco nisso, né? A gente vai fazendo as coisas meio que por instinto, por práticas que a gente já tem. Mas existem teorias que podem nos ajudar, tá? E eu vou falar um pouco delas. Uma delas é essa área do conhecimento que estuda o projeto. E o que é o projeto? Nessa área do conhecimento, o projeto é um empreendimento temporário. Então, ou seja, se eu estou numa organização, eu estou em algum lugar ou no desenvolvimento de um produto, alguma coisa, existem coisas que a gente chama de operação, que são coisas corriqueiras. Como que a gente gerencia? O que é gerenciar, pessoal? Planejar, organizar e controlar. As coisas corriqueiras a gente planeja por padrão, né? Então vocês estão bem acostumados com isso. Por exemplo, se eu pensar numa universidade, que eu tenho aqui, eu tenho lá o processo de matrícula, né? Por quê? Porque eu estou todo ano matriculando alunos. Então eu posso criar um procedimento operacional e o que eu vou fazer? Eu vou repetir aquilo. O problema é que quando a gente faz um produto, principalmente um produto de inovação, eu não tenho como repetir, porque cada produto ele vai ser único, né? Então, ou seja, ele vai ser um resultado de um produto ou um serviço único. Em geral, ele também tem um orçamento e um prazo que ele precisa ser concluído. E ele precisa terminar, né? Então, ele sofre muitas influências, né? E eu tenho que planejar o trabalho na hora. Então é uma coisa bem complexa. Então trabalhar com um projeto é uma coisa ao mesmo tempo interessante e também difícil, porque você tem que curtir problema, porque está toda hora surgindo problema. Não tem aquela coisa da estabilidade, né, que a gente pode ter numa operação bem planejada, né? Então essa é a parte assim, difícil, mas bacana também dessa área aí, né? Aqui tem alguns exemplos de projetos, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, quando eu falo de desenvolver um componente de um produto, ou quando eu falo de desenvolver um novo serviço, eu estou falando de projeto. Qual que é a bagunça que tem agora, pessoal, que é bem difícil? É que hoje é difícil você ter um produto que não tenha serviço. E é muito difícil você ter um serviço que não tem produto. Tá certo? Então, se você vai, produto no sentido do bem físico, né? Tanto que hoje, vocês devem ter visto aí na palestra de sustentabilidade com o Aldo, ele falando de soluções, produto, serviço. Então, se eu vou lá e eu uso um carro, por exemplo, e eu uso um carro compartilhado, que eu passo o cartão, e eu alugo esse carro, uma bicicleta compartilhada, alguém teve que projetar aquela bicicleta. Mas não é trivial porque ele não está vendendo a bicicleta. Eu tenho que projetar uma bicicleta que vai ser parte de um algo maior. E esse algo maior é um serviço. E está ficando cada vez mais difícil fazer isso. Então, porque envolve mais gente. Então, imagina que no projeto do carro já envolve muita gente. Agora, imagina num projeto que é o projeto do carro mais o serviço do carro. Então, você está complicando as coisas, né? E o mundo está ficando cada vez mais difícil de trabalhar, né? Certo? Então, é um bom problema para a gente que trabalha na área de gestão de projetos.
Tudo bem, pessoal? E o que é essa coisa da gestão ágil de projetos? Está aqui de Agile Project Management aqui. É uma teoria, na verdade, que ela é relativamente nova. E ela surge dos problemas que a teoria antiga apresentava. Então, por exemplo, como é que vocês gerenciam projetos normalmente? Como é que a gente pensava em gerenciar projetos? O que vocês fazem? Todo mundo sabe, né? Vocês são da pós aí. Hã? Cascata? O que é cascata? Uma timeline. Eu crio fases, né? Uma linha de tempo. O que mais que eu crio? Vocês não têm projeto FAPESP, tem projeto alguma coisa? E um plano. Plano com objetivo, com meta, com resultado. Como você vai avaliar. Isso. Não é que ensinaram para nós, né? Por exemplo, não é que a FAPESP pede para vocês, que são de pós, né? Ela pede um caderninho, você tem que falar até que experimento vai saber. Como é que você faz quando você tem que fazer um experimento que você não sabe direito se você vai fazer aquele experimento? Conta pra gente. Esse é um dos problemas que existia, pessoal. É assim, quando eu pego projetos, por exemplo, projetos de inovação, às vezes não está claro o problema para os meus clientes. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu construo casas de madeira, eu já construí muitas casas de madeira, mais ou menos com a mesma metragem. E eu tenho que fazer um plano para construir uma casa de madeira. Eu acho que vou ter uma grande chance de acertar, certo? Então, ou seja, porque eu já sei mais ou menos como fazer, eu conheço a minha equipe de empreiteiros, eu já sei como vou fazer a casa de madeira. Mas o que acontece quando você junta, por exemplo, um físico que desenvolveu um laser, por exemplo, que ele consegue aumentar a velocidade do exame de DNA, mas ele não entende nada de química, ele não entende de biologia, e ele não entende de mecânica nem de eletrônica embarcada direito. Então ele tem que contratar um engenheiro mecânico, um engenheiro eletrônico, ele tem que contratar um monte de gente que nem sabe direito o que fazer. Algum desses caras já produziu um analisador de DNA? Nenhum deles, entendeu? Isso é um projeto típico, por exemplo, um projeto de grande inovação. Quer dizer, você está juntando uma equipe, cada um sabe um pedaço da história, a gente entende mais ou menos o problema, mas a gente nunca fez nada disso antes. Tá certo? Então, o que acontece? Eu vou ter uma dificuldade de prever tudo o que vai acontecer. Né? Então, esse é um dos problemas que aconteciam na gestão de projetos. E existem muitos outros também. Tá? Então, por exemplo, vocês vão encontrar problemas desse tipo em construtoras, por exemplo, que você tem uma equipe muito grande, por exemplo. Então, você distribui as tarefas, aí as pessoas ficam confortáveis, né? Porque ele fala assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Quem nunca trabalhou em projeto assim? Aí você chega na reunião e fala assim, nossa, estamos atrasados. Mas a culpa é sua, porque a minha parte eu já fiz. Né? Imagina isso lá no hackathon que vocês estão fazendo. Chegou no domingo, não está pronto o protótipo. Não está pronto o protótipo, mas a minha parte eu fiz. O que você conseguiu com isso? Nada. Não está pronto, não está na premiação, seu produto está fora. E é assim na vida real, entendeu? Se você chegar numa empresa que desenvolve produto, por exemplo, você pegar uma empresa de máquinas agrícolas, tem a feira. O cara vende 80% das máquinas dele do ano na feira. Se você errou um dia, e a máquina não chegou na feira naquele dia, você perdeu o projeto, é um prejuízo gigantesco. Porque a máquina não está lá, você não vendeu 80% das máquinas que você precisava vender, já aquele projeto foi por água abaixo. Então tem que dar certo, então eu não posso ser reativo também. Então existiam vários problemas como esse, que eram reportados e as pessoas não sabiam como resolver. E aí o que aconteceu? Começaram a surgir várias propostas de soluções, né? Scrum, Lean Development, Dynamic System e várias outras metodologias, XP e muitas outras, né? Que eram metodologias que tentavam dar conta disso. Falaram assim, olha, eu não consigo, eu fico fazendo o plano, vejo lá o meu cronograma, fico pensando, gasto uma energia grande. Passou uma semana, que no projeto de analisador de DNA lá, passou uma semana, já mudou tudo, aquele plano que você gastou já não vale nada. Quem trabalha com pesquisa sabe bem isso, né? Você faz o seu plano lá para a FAPESP, passou 2 meses, tudo aquilo que você escreveu já mudou um monte de coisa. Tá certo? E aí, eles começaram a criar soluções. Essas soluções,
muitas delas eram baseadas num conceito que o pessoal começou a chamar de agilidade. Que ele, na verdade, ele começou a surgir em 1990, que foi a seguinte ideia: poxa, se eu não consigo prever, como é que eu resolvo? Como é que vocês acham que eu resolvo se eu não consigo prever? Meio que o colega falou aqui, tentativa e erro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adaptar. Porque eu tenho que começar a fazer, por exemplo, nesse caso do organizador de linha, nossa, eu não sei realmente tudo que a gente vai ter que fazer. O que nós temos que fazer então? Temos que começar. Nós temos que ir lá, pensar, vamos pôr no papel, fazer a concepção, prototipar, e aí a gente vai entendendo os problemas e a gente vai o quê? Reagindo aos problemas e adaptando a situação e adaptando o plano. Então o pessoal começou a perceber o seguinte, que se lá no passado, né, o melhor jeito de eu planejar o projeto era eu antever tudo o que vai acontecer, distribuir as tarefas nas equipes e fazer acontecer, talvez agora a gente tivesse que pensar de um jeito diferente. Talvez seja melhor eu entender o problema, tentar resolver e eu ficar adaptando. Então, uma palavra que o pessoal começou a usar, né, nessa época, que década de 90, tem um autor bem famoso que ele usou o termo agilidade. Ele fala assim, a melhor equipe de desenvolvimento vai ser aquela que é ágil. Ela consegue mudar de maneira rápida o plano. Esse é o conceito da gestão ágil. E em 2001 aconteceu um caso bem interessante. Entre 90 e 2001 foram aqueles métodos que eu mostrei para você. E ninguém chamava de ágil. Você pode olhar lá, não tinha ninguém que falava a palavra ágil. Mas o que aconteceu é que esses caras se juntaram em 2001 e eles quiseram criar um manifesto, porque eles falaram assim, a gente está criando esses vários métodos, como que a gente faz isso? E aí eles foram atrás das palavras e acharam aí nessa teoria e usaram a palavra ágil. Falaram assim, a gente precisa de métodos ágeis. Esse manifesto ficou famoso, conhecido como ágil, mas ele na verdade não é o começo, os métodos ágeis começaram antes. E aqui em 2004 começaram a surgir vários livros aqui, Inclusive em 2011 a gente tem um livro aqui do nosso grupo de pesquisa, que é a aplicação desses métodos em produtos de manufatura. Por quê? Porque isso tudo começou muito em software. Então no Sankaton vocês vão ter um desafio maior, porque nós estamos falando de algo que tem hardware e software. E muitos desses métodos que começaram a dar certo, as primeiras experiências em que começou a dar certo os métodos já ágeis, né, foi na área de desenvolvimento de software, mais precisamente até desenvolvimento web. E já vou até falar um pouquinho por quê. Então o que aconteceu? Olha o que aconteceu, a gente teve aí uma evolução, né? E tanto que hoje, né, o próprio PMI, o que é esse PMI? Ele é uma associação de profissionais da área de gestão de projetos que normaliza um pouco essas áreas. Ela começou lá em 1950, ela era bem focada no projeto tradicional, e mais recentemente, não faz nem muito tempo, foi depois de 2011, foi 2013, se não me engano, eles começaram já com uma certificação em gestão ágil. Então o próprio PMBOK, hoje se fala muito, só para vocês terem uma ideia aqui, depois eu vou mostrar um pouco para vocês do impacto do ágil. Mas antes, vamos tentar mostrar para vocês, eu vou tentar um slide curto, com uma figura, tentar mostrar um pouco para vocês como que funciona isso, tá certo? O primeiro vocês já conhecem, é isso daqui, o que a gente chama de ambiente previsível. Se eu estou num ambiente previsível, como é que a gente faz um projeto? Qual que é a primeira grande prática para fazer um bom projeto? Que vocês conhecem? Quem me ajuda aí? Quando você vai fazer um projeto, você precisa fazer o quê? Primeira coisa que você faz? Você vai conversar com o cliente, aí você faz o quê? Colocar no papel. Colocar no papel o contrato. Esse contrato, pessoal, na gestão de projetos é chamado de declaração de escopo. Então, na gestão tradicional de projeto, eles falam o seguinte, olha, a primeira coisa, senta com o cliente e decide com ele tudo que vai ser feito. E você vai fazer um contrato, uma declaração de escopo, tudo que você vai entregar. É assim um pouco que a FAPESP, os organismos de trabalham com a gente, para você ver. Eles ainda não usam muito essas teorias. Eles te pedem um contrato, me falam o que você vai entregar. E aí o que acontece? Nós, como gestores de projeto, vamos correr atrás do custo, né, de dinheiro e do tempo necessário para entregar aquilo que o cara quer.
Esse é o jeito de pensar tradicional. Quando vocês falam em gestão de projetos, vocês devem ter ouvido falar, pensar esse tipo de coisa. Ok? É isso que vem na nossa mente. Só que tem um jeito diferente de pensar. Sabe qual é o jeito diferente? É a gente inverter isso de cabeça para baixo. Isso aqui é uma forçação de barra, só para vocês mostrarem. É o seguinte, se eu tenho um projeto de inovação, eu tenho como fazer um contrato? Você sabe como que é? Por exemplo, em produto, só para vocês terem uma ideia. Quando eu vou fazer um escopo de um produto, eu vou fazer um escopo de um laptop, de uma copiadora, eu vou lá e escrevo todas as especificações, inclusive. Eu falo, vai ter que ter até 3 quilos, ele tem que ser desse jeito, com esse tamanho, essa velocidade, tem que esquentar tanto. Aí o que acontece? Agora, imagina que eu estou fazendo aquele analisador de DNA. Eu tenho condições de dizer isso? Não tenho condição de dizer isso. Né? Aí você fala, poxa, então como é que eu vou planejar? Mas tem uma coisa que todo mundo de inovação consegue dizer, pessoal. A gente consegue dizer quanto dinheiro eu tenho e quanto eu tenho para fazer. Então, por exemplo, quando você pega projetos de inovação, são projetos que eles têm o que a gente chama de uma janela de oportunidade. Então, por exemplo, ninguém é o suprassumo do conhecimento, certo? Então, por exemplo, quando você está numa área, e você está lá numa área determinada que a gente desenvolve, por exemplo, sei lá, laptops, por exemplo. Todas as pessoas que estão naquela área sabem mais ou menos quais são os desempenhos onde a gente quer alcançar. E sabem o que as outras pessoas estão fazendo. Né? Então eu tenho que chegar com aquela inovação dentro daquele prazo. Não adianta eu chegar lá 4 anos depois. Né? Então quem lembra aqui recentemente, né? Teve o caso lá você vê vários casos com celulares, por exemplo, né? Que o cara lança uma versão do celular, né? Não vou falar os nomes das marcas, mas um lança o nome do seu celular, um mês depois o outro lança, né? Às vezes esse vai canibalizar a venda de outro, quer dizer, você lançou, e todo mundo que acabou de comprar aquele celular, que quer comprar aquilo, não vai conseguir comprar o outro, entendeu? Então, o prazo e o custo é a mesma coisa. A maioria das empresas sabe que inovação é risco. Então, se é risco, eu não posso pôr todo o meu dinheiro lá. Então, eu sei quanto que eu tenho dinheiro para gastar. Então, no caso de um analisador de DNA, que eu falei para vocês lá, você, obviamente que você não sabe o escopo, mas você sabe quanto dinheiro você tem. E você sabe mais ou menos quanto tempo você tem para fazer. Tá certo? Então, olha, você sabe quanto dinheiro você tem e você sabe quanto tempo você tem para fazer. Essa é a sacada. Vocês entenderam isso, a gente entendeu já uma boa... A gente entendeu a filosofia por trás do ágil. A filosofia por trás do ágil é a seguinte: eu vou fazer o melhor que eu posso no tempo que a gente tem. Essa é a brincadeira bem legal. Certo? E como que a gente faz isso, então? A gente faz isso, pessoal, ouvindo o cliente. Então tem uma coisa interessante também no projeto tradicional, é que a gente quer fazer um contrato com o cliente, e aonde a gente quer o cliente? A gente quer o cliente bem longe da gente, não é verdade? Quem fez projetos de produto sabe bem disso, é que nem assim. Por quê? Porque você fala, eu fiz lá o escopo, é isso que eu vou entregar. Aí o cliente ele enche a paciência, certo? Porque se ele está perto de você, fala assim, é verdade, eu pedi para a cadeira ser vermelha, mas agora eu estou achando que azul é mais legal. Né? Não é assim quando você... Quem constrói casa é assim, né? Chega lá o arquiteto. Então, eu gostei da porta lá, mas não dá para trocar a porta do outro lugar. Você fala, puxa, aí tem que mudar tudo. Então, a gente quer o cliente muito longe da gente. A gente quer que o cliente enche a nossa paciência. Então, no ágil, pessoal, essa vai ser uma outra grande diferença. A gente vai querer ter o cliente do nosso lado. Por quê? Porque eu vou querer saber o que ele precisa e aí eu vou mudar, identificar continuamente o que ele precisa e eu vou mudar a minha forma de agir para entregar aquilo lá em pequenos ciclos. Aí eu sei que o que eu vou chegar no final é algo que é valioso para ele. Eu não sei se é o melhor, o que não é, mas eu sei que eu entreguei algo bom para aquele cliente. Esses são 2 princípios muito bacanas aqui do ágil. Né? Os detalhes, pessoal, para vocês conhecerem um pouco mais, tem essa literatura que é o nosso livro aqui, ele é um livro um pouco diferente e acho que pode fazer sentido para vocês, porque ele é focado para empresas de manufatura, não só software também. Então envolve o hardware. Mas só para vocês terem uma ideia de como isso está pegando no mundo, isso daqui é um levantamento que é feito por uma empresa, foi feito em 2016, 58% aqui dos projetos, eles usam uma metodologia ágil que ficou bem famosa, que é essa do Scrum aqui,
Esse Scrum é uma metodologia ágil que ela tem uma certificação. As pessoas podem fazer um treinamento e fazer uma certificação. Isso explica por que essa metodologia é mais utilizada. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, quase 40%, um levantamento do PMI aqui, levantamento de 2017, quase 40% das empresas estão sempre usando o ágil, se você olha aqui na figura aqui, né? Ou seja, hoje a maioria das indústrias, seja a indústria automobilística, todo mundo está tentando usar ágil, ou no caso das de software, então TI, as pessoas usam muito as técnicas ágeis. Isso daqui também é outro levantamento que foi feito de maneira global. Aqui o nosso grupo de pesquisa, a gente participou desse levantamento, foi feito em 2014, mas assim, naquela época ainda era 28% das empresas, mas aqui é interessante que aqui tem de todos os setores, construção civil, governo, aerospace, e tinha quase 1.000 empresas no mundo todo. A gente fez em parceria com outros grupos de pesquisa. Foi um trabalho bem legal também. Então, ou seja, isso que vocês vão falar agora, eu vou falar rapidinho. Óbvio que não dá para ter um curso de ágil, mas é só para vocês entenderem assim, depois do Hackathon, do Sankathon, né, vão atrás, procurem aprender mais, e acho que vai ser bem legal para a carreira de vocês. E o que é diferente do ágil? Então, na verdade, eu poderia ficar aqui falando muitas diferenças, existem vários princípios, etc. e tal, mas dá para a gente sintetizar de uma forma bem breve em 4 grandes diferenças. A primeira delas é o que a gente chama de autogestão e simplicidade. Então, uma das ideias do ágil é você, em vez de fazer um plano super detalhado no começo, a gente vai fazer um plano mais simples. Ok? Por quê? Porque eu não tenho muita previsibilidade, então eu vou fazer algo mais simples. Né? E a outra coisa, eu não vou delegar tarefas, eu vou assumir que a minha equipe, todo mundo é engajado e responsável. Então isso já fica uma dica para o Sankathon. A Sankathon ela é muito rápido, uma maratona ela é 2 dias, gente. Não dá para fazer muita coisa e a gente não pode desperdiçar nem 10 minutos. Então o que acontece? Vocês têm que constar com o engajamento de todo mundo. Não é aquela coisa assim, não fiz nada porque ninguém me mandou fazer. Não, a pessoa tem que perceber que está precisando, ir lá oferecer ajuda, pedir ajuda, colaborar, ver que o colega não tá indo para frente, falando. Isso a gente chama, é um conceito chamado autogestão. A gente trabalha no ágil, a gente trabalha com equipes que são equipes autogeridas. Elas não ficam esperando o gerente. Todos os membros se sentem como parte do planejamento e do controle. Outro conceito bem interessante, que é o conceito sabe aquele conceito de algoritmo, de iteração, que a gente faz a mesma coisa em vários ciclos? O ágil funciona assim, você quebra um projeto em ciclos menores. Então, num projeto ágil, por exemplo, se o projeto tem 3 meses, eu posso quebrar em ciclos de semanas. Se ele tem 1 ano, um ciclo de meses. Cada ciclo a gente chama de iteração. Então, dentro desse ciclo, as equipes repetem a mesma sistemática. Elas planejam no começo do ciclo, vão tentando resolver e chega no final, faz um apanhado do que deu certo. Daí eles replanejam de novo e fazem aquilo lá. Então você pode pensar na iteração como ciclos, como tentativas de entregar o resultado final do projeto. É uma coisa bem interessante. A outra coisa, outro elemento que é essencial para dar certo é o envolvimento do cliente. Então veja, você fala, Daniel, mas se as pessoas vão bolando e vão mudando o produto ao longo do tempo, como é que ele vai chegar a algo que vai ser valoroso para o cliente? Porque o cliente está dentro da equipe. Então, na gestão ágil, a gente não quer o cliente longe. Muito pelo contrário, se o cliente ficar longe da equipe ágil, dá errado. E isso é um dos maiores casos que dá errado. É um caso bem difícil. Se o cliente não participa, ele dá errado. Como que isso é feito? A figura que a gente chama de Product Owner, que vai ter uma pessoa que ele vai ser considerado, por exemplo, como se fosse o dono do produto. E as outras pessoas estão tentando, de maneira simplificada, né, atendendo a necessidade desse cara. E o outro conceito é um conceito que a gente chama de visão. Que assim, então, ao invés de eu ter um plano, você fala, poxa, Daniel, mas se eu não tenho escopo, se eu não tenho contrato, como é que eu sei que eu vou entregar algo para o cliente? É porque a gente vai fazer uma coisa chamada visão. Eu tenho que ter uma visão de futuro. Tá legal? Eu não sei exato o que eu vou entregar, mas eu tenho uma visão desse resultado. E a gente usa a palavra visão para não confundir com escopo mesmo, porque
A ideia ela é bem diferente do escopo. Pessoal, essas são as 4 diferenças. Aí você fala assim, Daniel, dá para usar gestão de projetos no hackathon? Eu falaria, olha, realmente é bem difícil, porque nós estamos falando de 2 dias, né? Então isso aí não chega a ser um projeto, na verdade, né? Vamos pensar assim, não, é um projeto. Mas ele é tão rápido que você não tem muita condição de ficar interagindo e melhorando. Mas, o que acontece? Eu trouxe para vocês aqui, então, eu resolvi falar de 2 coisas. Eu vou falar um pouco do planejamento interativo e um pouco da visão. Porque eu acho que são práticas do ágil que talvez vocês consigam, talvez não, se vocês implementarem no Hackathon, vocês vão conseguir ter um desempenho melhor. Então são práticas do ágil. Então veja, mas Daniel, eu estou aplicando a gestão ágil? Não, porque aplicar a gestão ágil é aplicar todas essas 4 coisas. Mas se você utilizar essas práticas, vocês vão ver que facilita muito. A visão, porque ela te dá uma orientação, e o planejamento interativo, porque dá para vocês terem alguma forma de troca de informações e vocês possam planejar um pouco melhor. Tudo bem? Então eu vou falar dessas 2 coisas aqui rapidamente para vocês. Depois eu vou mostrar um lugar onde tem mais detalhes, quem curtir e for fazer um projeto de verdade depois, ou os ganhadores aí, se tiverem que... Não, ou melhor, os ganhadores que forem ser acelerados, né, que serão acelerados, eles vão ter que depois transformar isso num produto, e eles podem usar a gestão ágil. E aí aplicar no seu plenitude aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho aqui de cada uma delas. Então, para a gente falar de visão, não dá para falar da visão sem falar do tradicional. Eu vou falar do escopo para a gente fazer uma comparação. Escopo é isso aqui, tá, gente? Escopo do projeto, é você definir o trabalho que você vai ser entregue. O escopo, normalmente, ele é na forma de um contrato mesmo. Aquele contrato ele vai falar o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Né? Qual que é a dificuldade disso? É que isso, assim, na verdade, tem uma coisa boa, porque ele permite a comunicação e ele resolve os problemas do escopo. Por exemplo, você não entregou isso, mas você não pediu. Pronto, então a gente sabe quem é, entre aspas, culpado, e aí um paga para o outro e está tudo certo, tá certo? Mas o problema é que quando eu não sei direito o que eu quero, a gente pode criar uma dupla frustração, que assim, o cliente ele pede uma coisa, eu entendo outra, aí eu vou fazer, ele pediu A, eu entendi B, aí eu acabo implementando C, aí ele não gostou nem do C, nem do A, e aí fica aquela briga interminável também. E ele normalmente é isso, ele é um documento textual, você vai falando tudo que você tem que preencher, tem data, nome, ele é uma coisa que a gente leva para o lado mais burocrático, entendeu? Mas o que é a visão, então? Você fala, poxa, se a gente não vai fazer isso, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai trocar aquela descrição narrativa do projeto por um conjunto de artefatos. O que são? O que eu chamo de artefatos aí? Vão ser desenhos, vão ser ilustrações, figuras, campos, assim. Você vai fazer alguma coisa simplificada, alguma coisa que a equipe entenda. Outra coisa que é bem interessante, assim, no escopo a gente quer assegurar a inclusão de todo o trabalho necessário. Eu quero descrever tudo que eu vou fazer. Na visão, não, eu não estou tão preocupado se eu tenho tudo que eu vou fazer. O que eu preciso fazer é criar uma ideia robusta e compartilhada de uma motivação, de uma meta final que eu quero encontrar. Então, por exemplo, na verdade eu vou dar um exemplo daqui a pouco, aí fica mais fácil para vocês verem, tá certo? E outra diferença muito grande, eu vou mostrar no exemplo, é que normalmente no escopo eu quero definir todas as regras do jogo, e na visão não. Na visão, às vezes eu quero desafiar a equipe. Entendeu? Então eu vou chegar, eu não sei como é que é o analisador de DNA, mas eu digo assim, gente, eu quero uma coisa que faça o exame em metade do tempo. Você percebe? Então eu não disse muito. Você fala, o que é metade do tempo? Hoje demora, sei lá, não sei quanto demora, mas se demorar 30 minutos, eu quero uma coisa de 15 minutos. Pode ser 14? Pode, entendeu? Pode ser 12, sei lá, quanto menos melhor, entendeu? Você está dando uma direção para onde você quer chegar. Né? Essa que é uma coisa que é bem interessante da visão. Então, eu vou aqui tentar mostrar um exemplo para vocês. Ó. Aqui tem a definição formal, tá? Depois eu vou voltar nela, eu volto um pouquinho depois nessa definição, tá certo? Aqui, aí você pode cortar.
Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Na verdade, teve uma vez que a gente estava num congresso, em um lugar, a gente foi num congresso apresentar um artigo lá, e a gente precisava de um exemplo para ilustrar uma ferramenta que a gente estava criando. Aí eu falei lá para os meus alunos, e aí a gente falou assim, poxa, precisamos encontrar um exemplo de um projeto que, como era internacional, a gente acabou indo atrás do Niemeyer, que todo mundo conhece, né, era um evento lá de design. E aí a gente pegou esse exemplo aqui que eu acho que é bem legal. Né? Eu não sei se eles usaram gestão ágil, nada. Eu só estou pegando um exemplo de uma obra que foi criada, uma obra inovadora, e mostrar o que é o conceito de visão para vocês poderem entender melhor. Na verdade é o seguinte, não sei se todos aqui ou vocês já puderam ir visitar o Museu de Arte Contemporânea lá de Niterói. Ele é um museu que ele fica aqui, ó, ele fica na ponta, né, de uma orla de Niterói. E aqui você tem a vista para o Rio de Janeiro, lá o aeroporto e tudo mais. O que aconteceu foi que o prefeito, que cuidava aqui da cidade, em determinado ano lá que eu já esqueci, mas enfim, ele estava revitalizando essa orla aqui, ó. E ele fez uma coisa que é chamada Caminho do Niemeyer. Não sei se quem já foi ver, mas tem várias obras do Niemeyer nesse caminho. E diz a lenda que eles estavam com um carro passeando aqui, isso aqui estava tudo degradado, e eles criaram uma avenida bem bonita, né? Tem uma pista aqui que o pessoal faz Cooper, caminho, etc. e tal. E eles foram andando nos espaços para descobrir uma obra, né? Foi uma obra para eles fazerem. E a ideia era ter um museu, etc. e tal. Quando eles chegaram aqui, na hora o pessoal falou assim, poxa, nossa, que vista linda para lá para o Rio de Janeiro, né? Então aqui vai ficar o museu. Perfeito. Aí o que mais que eles pensaram, né? Tem uma narrativa lá do Niemeyer, a gente pegou, tem no próprio museu, quem puder visitar, é bem bacana. Ele tem a narrativa de como foi criado. E o Niemeyer fala assim, ó, decorreu de forma muito espontânea, né? Primeiro eles pensaram num mirante, que era um mirante que permitisse explorar ao máximo a vista da cidade lá do Rio de Janeiro. Então eles pensaram assim num mirante. Outra coisa que ele pensou, né, na visão dele, assim, tem que ter uma escada assim, que a pessoa que está andando vai ter vontade de entrar. Entendeu? Era uma outra coisa que ele pensou. E aí outra coisa assim, é tentar criar uma forma nova, inventada, etc. e tal, que fosse uma coisa diferente e que chamasse atenção, porque não era só uma obra, era uma coisa para fazer. E dizem que ele saiu de lá, foram num restaurante, ele pegou um guardanapo de papel, tem os guardanapos lá no museu, quem for visitar o museu, e ele fez esses desenhos aqui. Certo? Olha que interessante, se eu vou fazer para alguém um projeto de um edifício, o que a gente faz? A gente começa falando assim, ó, quantas pessoas vão estar lá dentro, qual que é a área do museu, qual que é o volume, nada disso, entendeu? Ele pensou o quê? Quais que eram aquelas coisas que são extremamente importantes. Então, para vocês aí no Sankaton, qual que é a ideia? Vocês vão ter 2 dias, então vocês vão ter que pensar no problema, pensar no cliente, vocês aprenderam as técnicas Kajana, lá no Design Thinking, vão ver os modelos de serviços, vocês vão ter várias ideias, então vocês vão ter que, logo naquele comecinho, convergir as ideias para tentar criar uma visão do que vocês vão concretizar. E essa visão, ela nasce mais ou menos como o Niemeyer fez aqui, ó. Isso que a gente falou de artefato, né? Olha que interessante, ó, tem a escada. Agora, outra coisa bem interessante aqui, que assim, olha para esses desenhos aí, o que vocês acham? Dá para entender? Sim, se eu não tivesse falado da escada, vocês iam entender esse desenho? Ninguém ia entender. Então esse é um outro conceito legal da visão. A visão, você usa documentos e desenhos e figuras simples, mas o que acontece? Tem um componente que a gente chama de tácito. As pessoas que estão participando da reunião entendem esse desenho, eles entendem o que ele queria dizer. Então quando ele escreveu no guardanapo, ele fez esse desenho no guardanapo, as pessoas estavam entendendo, essa aí é aquela escada que tem que ser convidativa para as pessoas usarem. Ele falou assim, olha, isso daqui é um museu, ele tem que ter a vista, né? Então aqui os barquinhos tal, aqui onde as pessoas vão olhar pela janela, eles vão ver a vista. Aqui é aquela história da flor, do monumento imponente, onde ele está. E olha que interessante, olha como é que ele concretizou. Esse é o museu. Eu acho que vocês devem ter visto uma propaganda de um carro, eu não vou falar a marca, mas tem um carro que os carros ficam andando nessa passarela. Essa escada ela é super famosa, ela é premiada e tal, mas ela é muito bonita. Quem teve a oportunidade de ir no museu, é impressionante assim, como essa escada é interessante. E ela tem um espelho d'água aqui embaixo também, tem vários efeitos muito bacanas. Você está aqui em cima, você vê
Você olha pela janela, você vê o mar, quando você está lá em cima, você vê a vista do rio. Olha que interessante, eles falaram a altura do prédio? Não. Então, quando a gente vai construir um prédio normal, a pessoa fala assim, é 2 andares, tem que ter tantos metros. Não, aí você fala assim, mas como é que as pessoas que concretizaram aquela ideia sabiam da altura? É porque eles tinham o valor essencial. O valor essencial é assim, qual que é a altura que tem que ter? Olha, tem que ter uma vista bonita. Então a altura, os caras foram atrás de achar a vista. Então por isso que às vezes assim, parece uma coisa besta quando a gente fala de visão, mas ela funciona, gente. Por quê? Porque a pessoa vai olhar o essencial, a essência da coisa, tá certo? Então olha que interessante, eles concretizaram isso daí, tá bom? Então